Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é com o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Nós vamos falar alguns assuntos relacionados ao direito condominial. Dr. Luiz Fernando, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você, com a equipe, os telespectadores. E vamos falar desse assunto condominial aí que tem sempre coisa para pegar fogo, né? É uma fábrica de problema que não para nunca. Justamente, e dá para ver nos teus stories no Instagram que é mais ou menos isso que acontece, né? A última do gatinho foi sensacional. Ô, Luiz, eu vou pegar um assunto que você inclusive postou, que foi a respeito de um copizeiro, do cupim dentro de condomínio, e que aí a empresa foi obrigada a pagar, né? A indenizar os moradores. A construtora, A exato. construtora. Eu sei que em Ribeirão nós tivemos um caso assim, não foi para frente. Foi construído em cima de um enorme copizeiro e aí o problema desandou. Depois que os moradores começaram a entrar, todas as portas precisaram ser trocadas, os móveis que foram planejados precisaram ser trocados, mas não houve nenhum tipo de ação contra a construtora. Primeiro, até em que momento que a construtora ela tem obrigação legal em manter a qualidade como foi entregue ao condômino, né? Ao comprador do imóvel. Essa questão de cupim, tem vários condomínios na cidade que realmente enfrentam esse tipo de problema. Isso é mais comum do que a gente imagina. Isso pode ser considerado, porque nesse caso a construtora ela foi condenada? Porque existem alguns cuidados que toda obra requer. E uma delas é estudo de solo. A construtora tem que conhecer onde ela vai construir. Ela tem que fazer um estudo do local. E, conhecendo o local, ela tem que fazer a aplicação química, a barreira química que chama para proteção de cupim. Com isso, ela barraria o problema, não teria tido problema. Só que elas não fazem. E aí, quando sobe o empreendimento, começa a entrega, daqui a alguns meses começam os cupins a subir. E que é o cupim de solo, né? Uhum. E aí eles começam a pegar batente, portas, móveis de moradores, e aí começam os problemas. E aí, sendo um problema geral, ou pode ser um problema generalizado do condomínio, ou só de algumas unidades. Nesse caso foi um problema geral do condomínio, o condomínio entrou com um processo, conseguiu provar que a construtora não teve o cuidado de fazer a barreira química e tinha ciência do problema, entrou como se fosse uma omissão da construtora na hora da construção. E aí ela foi responsabilizada. Aí o que ela teve que fazer? Teve que arcar com toda a barreira química a ser feita, mas com o empreendimento já construído, o que é muito mais difícil, e a restituir todos os danos causados pelos cupins. Aí vem aquela pergunta, até em que momento que essa construtora ela tem obrigação legal para com seus condôminos, né, para com seus compradores? Por quê? Uns falam que a garantia são 2 anos, outra garantia total 5 anos, mas aí também podem aparecer os vícios ocultos dentro dessa negociação. Durante a construção foi se desenvolvendo algum problema estrutural, que era obrigação também da construtora, mas foi aparecer depois de 7 anos ou depois de 3 anos que tem acabado uma determinada garantia. Então, o que a lei manda a respeito das garantias do imóvel? Existem vários prazos, na verdade, a serem observados, e tudo vai depender do tipo de problema. A construtora, vamos pegar primeiro pelo Código Civil. O Código Civil lá fala que o construtor ele é responsável por 5 anos, a partir da entrega do empreendimento. Eu sei que está no Código Civil. Aí tem o manual de entrega de garantias, né? Todo empreendimento ele tem o seu manual e lá tem os prazos de garantia. E ali as construtoras costumam estabelecer prazos para outros itens, como encanamento, parte elétrica e colocam prazos diferentes. Às vezes colocam 6 meses, 1 ano, 2 anos para cada tipo de item. Questionável, porque se o Código Civil fala 5 e ele não separa do que se trata, ele coloca como praticamente tudo, não poderia ela reduzir. Então o manual vem com alguns prazos diminuídos, geralmente o síndico vai tentar fazer uma abertura de chamada depois de 6 meses, por exemplo, 8 meses. Aí a construtora vem e fala, o prazo de garantia desse item era 6 meses, conforme o manual. De fato, está no manual, mas não significa que isso seja legal, não é porque está escrito no manual feito por ela que seja legal, né? Então dá uma briga aí, que é o prazo dos 5 anos. Mas tem jurisprudência entendendo que esse prazo pode ser estendido em até 10 anos.
O que já dá uma boa margem para os condomínios trabalharem. De repente não conseguiu identificar em 5, mas em 10 dá para ele trabalhar uma questão. Principalmente quando entra no ponto que você falou, vícios construtivos. Os vícios ocultos, né, que é um problema. O vício oculto, para quem não está acostumado, é aquele vício que ele existe o problema, só que ele está escondido. E o condomínio às vezes funciona 2, 3 anos com aquele problema escondido e não sabe, porque ele não aparece. Depois de uns 3, 4, 5 anos ele aparece do nada, mas ele já existia. Esse é o chamado vício oculto, né? Que é o que... Aí o prazo vai começar a contar a partir da descoberta do vício oculto. Eu falo muito sobre o vício oculto dentro do direito do consumidor, porque é justamente isso. Ele pode aparecer a qualquer momento, em qualquer ano, ultrapassando 2, 3, 10 anos do prazo de garantia, né, que foi dado, mas foi algo que, por falta de conhecimento técnico ou por estar realmente dentro de uma determinada estrutura, que é incapaz do consumidor, do comprador, conseguir identificá-lo. E aí sim, a partir do momento da identificação, conta-se o prazo a partir dele, né, da informação à empresa do problema. E essa é uma situação de direito do consumidor, né? Porque a construtora é um prestador de serviço, o condômino é o consumidor em relação à construtora, né? E o condomínio, embora ele não seja um consumidor direto da construtora, ele é o responsável pela área comum, que veio da natureza consumerista, dos moradores com a construtora. Então, nesse caso, é um caso de direito do consumidor dentro do direito condominial. É engraçado porque nós falamos já algumas vezes sobre em quais momentos o direito do consumidor ele acaba esbarrando no direito condominial, né? E essa aí é um dos exemplos em que o direito do consumidor aparece muito. Inclusive, na hora que se fala sobre as leis correlatas, né? As outras que acabam pertencendo principalmente a respeito das garantias e os prazos. O que hoje é mais identificado através da própria jurisprudência? Segue o que está no Código Civil, ou segue aquilo que a construtora repassou e foi assinado pelos condôminos em uma assembleia, em algum documento específico? Então, o que segue hoje via jurisprudência? Basicamente, o que a construtora colocou no manual, a justiça está desconsiderando, porque é fora da realidade. Existem prazos a serem observados por lei e não cabe à construtora querer diminuir esses prazos e criar novos prazos para itens específicos. Então, a justiça, a jurisprudência tem entendido que o que vale é o que está na lei. Tem os 5 anos, que é o que está no Código Civil, que é o campo mais seguro. Se alguém me perguntasse, olha, qual é o prazo que a gente tem para entrar com o processo? Trabalhando com a melhor segurança jurídica, eu diria 5 anos, que é o que está no Código Civil. Mas é fato que tem jurisprudência estendendo esse prazo para 10. Já tive muitos casos de jurisprudência estendendo esse prazo para 10 por envolver vícios ocultos. Tem aquela questão da inversão do ônus da prova quando se fala de direito do consumidor, que é um caso que aí a consultora tem que provar. E tem alguns pontos que, assim, a justiça ela considera, mas não é algo que seja fundamental. Mas, por exemplo, ela exige que o condomínio tenha um histórico, um manual de manutenções para itens que exijam manutenção. Por exemplo, vício oculto não é algo que exija manutenção, porque você nem sabe que ele existe. Mas, por exemplo, existem alguns itens, né, alguns itens do condomínio que exigem uma manutenção com uma certa frequência, de 6 em 6 meses. Como faz a revisão de um carro. Exatamente, eu até ia mencionar o exemplo de um carro. Então, por exemplo, se o condomínio deixou de seguir a orientação de fazer uma certa revisão em determinados itens, ele perdeu garantia. Então, nesse caso, o juiz não vai dar nenhuma situação favorável para o condomínio. Mas são pouquíssimos itens. No geral, falando de vícios de construção, de rachaduras, fissuras, problemas de pintura, de impermeabilização, tudo isso não vai estar dentro dessa manutenção, porque isso são coisas que já devem ser entregues em condições, a não ser o prazo por exemplo, tem um prazo de pintura, geralmente é de 5 em 5 anos, mas aí vai estar dentro do prazo, do processo, né? Então, se o condomínio fizer as manutenções certinhas e tiver como comprovar que seguiu tudo certinho, o juiz vai ser favorável aos condomínios. E, no geral, eu acho que eu já atuei em mais de umas 60 ações contra construtoras nesse sentido. Várias construtoras. E em todos os casos, os condomínios saíram exitosos. Às vezes não ganha tudo, porque é contratado um perito para fazer um laudo e às vezes o juiz entende que alguns pontos do que o perito apontou não são pertinentes.
ou já acabou a garantia, ou exigiam aquela manutenção que eu mencionei. Mas vamos dizer assim, que os condomínios ganham pelo menos em torno de 80% do que estão pedindo. Luiz, e aquela questão ocorreu também em Ribeirão, estou trazendo alguns casos muito próximos a nós, em que um determinado também condomínio começou a desnivelar e começou a ter rachaduras. As casas começaram a ficar rachadas e algumas delas impossibilitando o morador de permanecer dentro do próprio imóvel. Existe uma obrigação legal em que essa construtora ela deve pegar esse morador, fazer com que haja a retirada de todos os seus itens do local, levados a um local em que ele não tenha que pagar por ele, até que haja a reforma ou a adequação conforme a lei, que não corra risco, né? Sim, exatamente. Uma situação extrema como essa, de rachadura no imóvel, que comprometa até a estrutura dele, ou que simplesmente exige o reparo. Às vezes não compromete a estrutura, não vai cair, mas o reparo é devido. O morador não comprou uma casa com rachadura, ele não é obrigado a viver com aquilo. Então, se a construtora vai arcar com esse reparo, obrigatoriamente ela vai ter que arcar com os custos de mudança do morador, de realocação dele em algum lugar, seja em uma outra residência ou seja num hotel, até que ela restitua o imóvel dele finalizado. Esse custo será dela. O morador não pode ser, o proprietário, o condômino, ele não pode ser onerado com esse custo. Tem dois assuntos que eu quero chamar a atenção, um deles relacionado à própria parte dos porteiros virtuais, né, da substituição pela questão da tecnologia, que também diz em torno da indenização e é interessante, e também um assunto que você tocou são os carros, e aí o que vem de novidade a respeito dos carros elétricos. Tem alguma coisa que saiu, alguma decisão ou alguma base jurídica que saiu nos últimos dias em que se modificou um pouquinho da ideia ou da estrutura a respeito dos carros elétricos, né? Em quais locais podem, se todos os condomínios devem ter, se realmente a lei mandou para que tivessem, quais são os cuidados que eles devem ter, tem que ser um local separado, um ambiente que não tenha contato com outros carros, nem com o próprio imóvel, né, como coletivo, a não ser um espaço específico para ele. Essa questão dos carros elétricos é um assunto que já vem dando muita discussão já há algum tempo, porque é uma novidade, faz parte da evolução da tecnologia, só que, como tudo que é novo, não se tinha muita informação, questão de recarga, de segurança, não tinha previsão. Por exemplo, muita gente comprava o carro, queria instalar um carregador no condomínio, mas o condomínio não foi projetado para isso, né? Por exemplo, um carro a combustão, eu posso então furar lá e colocar um tanque de combustível dentro do... Não é? Não é? Direitos iguais, né? Brincadeira à parte do exagero do exemplo, né? Mas, então tava muita dúvida, mas fala, ó, o morador queria carregar o carro dele lá, mas peraí, o condomínio não foi projetado para isso, não tem estrutura para isso, então o síndico ficava perdido no que fazer, né? Aí procurava os advogados para orientar. As orientações dos advogados, de uma forma geral, seguiu a mesma linha, de que não era permitido, não tinha previsão para isso e tal. Então, a orientação tinha sido o quê? Vamos aguardar porque vai vir uma normativa dos bombeiros, né? Então, todo mundo aguardando. Veio essa normativa dos bombeiros, até demorou mais do que esperado. Era para ela ter saído em maio, acabou saindo em agosto. Agosto, setembro, mais ou menos. E aí, pelo menos, deu um critério, um parâmetro para se viabilizar isso. Mas é aquela coisa, é dar com uma mão e tirar com a outra, porque a normativa ela é bem exigente. Então, o que ficou estabelecido nessa normativa? Que é possível, ele normatizou a possibilidade, né, de colocar os carros elétricos, mas colocou inúmeras condições. A primeira delas, tem que ser aprovado em assembleia. Não adianta o morador falar, não tem a normativa agora, é só instalar usando os critérios de espaçamento, de colocar o chuveiro e tal, que eu posso colocar. Não, você está falando de uso de área comum, garagem. Então não é você sair usando do jeito que você quer. Então, primeira coisa é a aprovação em assembleia. Então tem que levar uma aprovação em assembleia para ver se os outros moradores aprovam a instalação desse tipo de equipamento ou não. Sendo aprovado e a instalação vai ser por custo e risco do morador interessado e da empresa que ele contratar. Isso a própria normativa fala. Morador que quer colocar, passando por assembleia, a assembleia só vai dar o aval. Falar, você pode fazer. Mas esse pode fazer significa que você tem que fazer como as regras.
E aí então ele vai contratar uma empresa, ele e a empresa serão responsáveis. Se causar algum dano, se explodir o carro lá e derrubar o condomínio, eles são responsáveis. Então não tem mais a obrigação do seguro do condomínio acabar arcando por esse risco ou esse dano a terceiro. Nós vamos até chegar nessa questão de seguro, que é um ponto extremamente delicado. Aí então, feita essa normativa, agora pode. Só que aí ele vai ter que arcar com o custo, risco dele e da empresa, vai ter que ter a RT e tem os critérios, né? Então, ele tem que fazer, tem que, em primeiro lugar, colocar uma placa informativa de que ali existe um carregador elétrico. Uhum. É sinalização. Tem que ter chave manual de desligamento em no máximo até 5 metros do local do carregador e uma até 5 metros da portaria, porque o porteiro também pode de repente poder desligar. Então tem que ter 2 pontos. Tem questão de instalação de chuveiro, né? E aí tem uma diferença entre as garagens que são fechadas e aquelas que são abertas. As que são fechadas é mais complexo. As que são abertas são um pouco mais tranquilo, por causa de ventilação, né? Então, por exemplo, na garagem que é fechada, tem que ter o sistema de renovação do ar bem forte. Tem que ter uma renovação de uns critérios aqui de 10 trocas por hora de renovação do ar. Esse é um dos critérios, né? E então tem que ter o chuveiro com os aspersores, né, aqueles chuveiros de combate a incêndio, mas com fluxo de água muito maior do que o normal. Então, assim, tem várias exigências que precisam ser cumpridas, que o morador... E tudo é custo dele. Só que aí entra um outro problema. Até aí nós estamos... Tem dificuldades, mas ainda seria sanável. Qual que é o outro problema? O seguro. E para mim esse é o principal problema. As apólices de seguros hoje não prevêem indenização em caso desse tipo de ocorrência. Então hoje os condomínios não estão seguros caso venha acontecer algum tipo de explosão, incêndio causado por carro elétrico. Não está previsto em nenhuma apólice de seguro hoje. Então, se acontecer o condomínio, não adianta acionar o seguro, que o seguro não vai pagar. A responsabilidade é do morador. E é uma coisa, por exemplo, que eu oriento em assembleias. Falo, ó, pessoal, só para vocês saberem, se acontecer, o seguro não vai pagar, tá? É uma cláusula excludente do seguro de responsabilidade. Então, aqui, se acontecer, a responsabilidade é do morador, né? Aí acontece um caso extremo. Explode o carro, ele compromete não vou dizer que ele vai demolir o prédio, não chega tanto, mas ele compromete a estrutura. Tem que fazer um trabalho gigante de obra civil para restabelecer as condições de habitabilidade. Como já aconteceu, inclusive em São Paulo. Teve prédio que teve que ter desabitado tamanho o tanto que queimou que comprometeu a estrutura do prédio. Aí o morador vai ter condição de pagar esse custo? A maioria das pessoas não vão ter condições de pagar praticamente um refazimento ali de uma obra, de um prédio, né? Então entra nessa questão. Você quer correr o risco de saber que se acontecer algum problema você está na mão daquela pessoa, porque seguro nenhum vai te segurar? Na hora em que você já mostrou que há suspensão, né, ou não há a possibilidade do seguro conseguir cobrir alguma falha, né, algum problema que aconteça, né, no próprio desenvolvimento, vai ficar estranho. Vai ficar estranho ter aprovação. Primeiro, eu não aprovaria algo que o próprio seguro do condomínio não cobraria. Então, por que eu não aprovaria? Porque caso aconteça qualquer problema, olha, ele explodiu e foram 3, 4 carros atingidos. Ele vai conseguir arcar com o dele, mais 3, 4 carros e toda o refazimento do que precisou. Da parte estrutural, da né? estrutural? Não vai. Então, para que eu vou aprovar isso numa assembleia? E aí eu sei que tem até fevereiro de 2026 para que os condomínios se adequem à nova normativa. Os que quiserem Os que quiserem. tem esse prazo. Vão ter que passar por assembleia, vão ter que passar por aprovação. Porém, os que já têm, né, os que já utilizam, e aí eu vou colocar mais um que normalmente não é muito falado, mas também os shoppings, que são condomínios, que muitas pessoas... São condomínios comerciais. Sim, e se esquecem que também fazem parte desse grupo, mas que também tem a questão da recarga desses carros elétricos. Então, como que vai funcionar aos que já têm para essa adequação até 2026? Vão precisar reformular uma assembleia para aprovação? Vão. Vou começar pelos shoppings primeiro.
os shoppings, como condomínios que são, estão sujeitos a essa regra. Então, os que já possuem, muitos shoppings aqui em Ribeirão, por exemplo, já possuem esse tipo de recarga, eles vão ter que se adequar. Eles vão ter esse prazo de 180 dias, e aí, ao final desse prazo, eles vão ter que estar dentro dessa regra aqui. Ou então retirar. É uma das duas opções. Sobre os condomínios existentes que já, de repente, fizeram algum tipo de instalação, porque não esperaram a norma do bombeiro, quiseram fazer lá às pressas, eles vão ter os 180 dias para fazer as adequações também. Eles vão ter que seguir essa normativa. Se eles estiverem fora da norma, e provavelmente estão, eles vão ter que falar, bom, o que eu tenho aqui instalado hoje? É isso. O que a norma diz? É isso. Aqui eu vou ter que me adequar. Aí vai ter que contratar um engenheiro para fazer as adequações, o estudo, a ventilação, gerenciamento de risco, extração mecânica de ar. Enfim, é isso tudo que os condomínios vão ter que fazer. Os que já implantaram de forma prematura, né, que não deveriam ter feito, deveriam ter esperado a normativa. É o que eu dizia para muitas pessoas que me procuravam. Mas eu quero instalar, o condomínio não deixa. Eu falei, olha, aguarda a norma, porque de repente você corre o risco de instalar de um jeito e depois você perder tudo isso e ter que gastar de novo para adequar. Na hora que você falou dos condomínios a respeito dos shoppings, né, também, eu fico pensando, vai que seja aprovada a assembleia, dentro de uma assembleia desse condomínio comercial, que é o shopping. Vai acontecer que alguns condomínios residenciais não vão aprovar, principalmente devido aos riscos. E eu acho que, por enquanto, seria a forma mais sensata, até que os seguros comecem a se modificar e a aceitar esse tipo de risco, né? Vai acontecer das pessoas irem até os shoppings para poder fazer suas recargas. Só que hoje, se eu não me engano, não é cobrado essa recarga. Acho que é cortesia hoje, É cortesia. Né? Então, isso tudo vai também se modificar. Vai, logicamente, ser cobrado um determinado valor para que aquela pessoa fique tantas horas lá para fazer o carregamento. Se essa assembleia aprovar até 2026. Então, é mais um detalhezinho que vão ter que se preocupar, inclusive colocar valor, precificar, para se identificar. Porque vão continuar fazendo de graça e correndo os riscos. Logicamente que os shoppings aqui em Ribeirão que têm isso, têm condições tranquilamente de reformular a sua estrutura, né, de reorganizar e de conseguir pagar os danos causados. Mas até quando? Até quanto? Né? Porque acontece com carro, pode acontecer depois de 2 meses com outro. Isso nós estamos falando de danos materiais. Mas e se alguém se machucar, alguém morrer? Isso daí eles não têm como reparar. Então o dano material eles vão conseguir fazer, mas eles têm que pensar um pouco além do dano material. E as vidas, que podem, de repente, um veículo recarregando, passando uma mãe com uma criança num carrinho próximo e atingida e acontece o pior. Então a coisa é extremamente séria. Precisa ser bem pensado. Não é só o shopping pensar no dano material que ele tem condições de arcar, mas a questão do dano à vida, né? Vai muito além. Vai muito além. Assim, do muito além, a gente tem que se preocupar muito mais, né? Porque, inclusive, não há seguro que pague quando a pessoa perde um ente querido, né? Não tem possibilidade. Vou dar um pulinho lá no Savenhago e já volto com o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Vamos lá. E dessa forma, quero agradecer ao Dr. Luiz Fernando Maldonado mais uma vez pela participação. Dá para render mais um tempinho para falar sobre esse assunto, mas ficamos na próxima oportunidade de falarmos sobre as portarias virtuais. Porque agora os porteiros podem ser indenizados porque vem a tecnologia. Vamos falar sobre isso na próxima oportunidade. E até segunda, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.